Boa tarde, pessoal do nível 1. Estamos aqui com nossa primeira aula online para o nível 1, certo? E hoje vamos abordar um assunto muito importante, que são dois verbos, os dois principais verbos auxiliares. Em todos os idiomas tem esses dois verbos que são muito importantes. O primeiro é o verbo ser, e o outro é o verbo ter. Na língua inglesa, o verbo ser, o verbo ser seria o verbo to be. Só que esse verbo, o verbo to be, ele serve para traduzir o verbo ser e também o verbo estar, na maioria dos casos, certo? Então, nós temos que ter sempre presente que na maioria dos casos, quando eu preciso traduzir o verbo estar, na língua inglesa vou usar o verbo to be. Né? O verbo estar do português vou traduzir com o verbo to be do inglês. Né? Então, o verbo to be não é somente o verbo ser, mas é também o verbo estar. E o verbo ter é o verbo to have. To have. Né? O verbo to have é o verbo ter e também com algumas diferenças em comparação ao uso que se faz na língua portuguesa. Mas quando o verbo ter é usado para estabelecer algo que pertence a alguma pessoa, alguma coisa, ou uma posse, ou uma situação de pertencer mesmo, né? Normalmente é usado como verbo para a tradução, o verbo to have. Então vamos ver como é a conjugação do verbo ser e do verbo ter, certo? E depois vamos fazer alguns exemplos e depois terá um exercício para vocês, né? Que vocês têm tempo para realizar até terça-feira da semana que vem, quando vai ter a próxima aula, ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar uma tabela muito simples, onde tem a conjugação do verbo ser, tendo em conta e prestando, aliás, muita atenção ao fato que o verbo ser na língua inglesa ele tem uma forma chamada forma extensa e tem algumas formas contraídas. Infelizmente, os ingleses gostam muito de usar frases e palavras contraídas e isso, logicamente, dificulta um pouquinho. Mas no dia a dia, no falar do dia a dia, as formas contraídas são as mais usadas. Então a gente tem que se acostumar, né, com essa forma contraída do verbo to be e também com a forma contraída do verbo to have, certo? Então, vou postar a tabela e depois vamos comentá-la.